Bora nessa. Bom, vamos lá, trocar essa ideia aí. Eu e o Lucas estamos aqui para falar dos crossovers que estão saindo. A É isso aí. Panini aí, ela tá resgatando isso, né? A Marvel e a DC começaram ano passado, né? Lançar lá uns crossovers, lançou um Omnibus também, lá na gringa. E a gente ficou, nossa, será que a Panini vai trazer isso para cá? E a Panini tá trazendo, e a gente vai falar um pouco desse histórico para vocês, né? Até o último lançamento que a gente teve nesse mês agora de junho, né? E, pô, Lucas, mostra aí pra gente aí, cara. Fala aí que show de bola. Tá, vamos lá, a gente vai vamos puxar o mais recente, né, que eu vi que tô até com ele tá com ele aí na mão já, se Tá quiser com já ele na pode mão. pegar pra mostrar aqui também. A gente tá tendo Superman e Homem-Aranha, né, Superman barra Homem-Aranha, que é o nome que eles trouxeram no caso. Essa capa aqui é do Jorge Jimenez. Tu pegou a regular também, né, porque eles estão lançando com aquela ideia, eu achei isso legal pra caraca. Tem capas variantes, se eu não me engano são outras 4 capas pra essa Veio daqui. capa variante. Cara, aquela capa preta, você viu? Dos dois com uniforme Porra, eu preto? vi essa capa preta, é Nossa, muito muito louco, linda, velho. mano. É porque, assim, eu não sou muito fã de pegar capa variante, honestamente, eu prefiro pegar Também de capa não. regular. Eu tenho, Eu acho que também. pouquíssimas edições com capa variante, cara. Tipo assim, sei lá, alguma capa especial CCXP, aí às vezes tá ali no meio da minha coleção, mas, tipo, no geral, eu sempre pego as capas regulares, né. E aí, assim, eu achei legal por quê? Porque essa daqui é uma edição que tá com o roteiro do Mark Waid. Mark Waid a gente já sabe que é um cara que tá super envolvido aí com os super-heróis, tanto de um lado quanto do outro, na DC e na Marvel, né. Na DC agora ele tá atualmente, né, escrevendo lá a Liga da Justiça, ele tá fazendo o que mais que Os ele tá melhores do fazendo? Ah, mundo, os né? Melhores do Mundo, perfeito, tá saindo por aqui também, aqui pela Panini. Tem a arte do Jorge Jimenez, eu gosto demais de Jorge Jimenez por conta do Batman, Ah, não, tu cara. Ô, sabe que eu esse cara é sou absurdo, mano. Esse cara é esse cara é absurdo. O absurdo, mano. Ele pra que mim é esse cara top, tipo, desenha, top mano? 3 dos caras desenhando atualmente, sem Não, brincadeira cara, pelo alguma. amor de É ele, Deus. Dan Mora. Dan Mora também é outro cara que é fenomenal, sabe, tipo, absurdo, assim, na arte. E aí, eu acho que vai ter porque vai ter a edição seguinte agora, né, que é a Homem-Aranha barra Superman. Eu acho que deve Sim. ter alguma coisa do Dan Mora ali no meio, viu, eu não sei se ele fez, eu acho que ele fez alguma história por ali, né. Mas, assim, o Uhum. que eu achei legal é porque além da história principal escrita pelo Wade com o Jimenez, a gente tem outras 7 histórias aqui dentro, que Uhum. são com um monte de gente, cara. Tem Tom King escrevendo, tem com arte do Jim Lee, inclusive, né, sensacional. A gente tem aí Christopher Priest com o Daniel Sampere, a gente tem o Sean Murphy, a gente tem o Matt Fraction, a gente tem Jeff Lemire de Uhum. volta aí, né, porque, ele tá fazendo o Flash, o Absolute Flash, né? Tá fazendo Absolute Flash, cara. É ele, Ele né? faz o Absolute Flash, né. É ele que é o Uhum. roteirista, inclusive, cara. Ele estava meio fora ele estava mais fazendo projetos autorais, né, nos últimos Sim. tempos, estava meio fora desse lance dos super-heróis. Eu achei legal ele voltar aí, né. E, enfim, Greg Rucka e a Gayle Simone. A Gayle Simone, ela tá escrevendo os X-Men, os fabulosos X-Men lá na Ah, Marvel, é é? dela. É por Pô, ela legal, agora você os tá roteiros acompanhando, atuais. cara? Tô, cara, eu tô acompanhando, tô acompanhando. Ah, Ela sai na mensal dos X-Men, com o roteiro também do que tem X-Men, dividindo com o Fabulosos, né. uhum. E aí, o nome é Fabulosos X-Men, mas, tipo, a história principal é só X-Men, que é com o Ah, tá. roteiro do Jed MacKay. O Jed MacKay, nos últimos tempos, ele assumiu, assim, com força Marvel, né. Marvel tá passando tudo quanto é projeto pra ele. Ele tá pegando tudo. Ele estava fazendo os Vingadores, pô, maiores Pô, heróis da cara. Marvel juntos, ele pegou e assumiu. E agora ele tá cuidando também dos mutantes. Mas assim, tu chegou a ler já, o que que tu achou desse crossover aqui em específico? Cara, adorei, assim, pô, em 2026, nessa. Cara, ter isso aqui, Superman e Em que Homem-Aranha. em que cartela do bingo a gente imaginaria que isso ia estar acontecendo, né, Não, cara? quando você é criança, cara, quando você é criança, você acha que faz parte tudo do mesmo universo, né? Sim, Até você pois é. começar a ler essa história do Superman, você fala, pô, por que que o Homem-Aranha não aparece, né? Por que que o Homem de Uhum. Ferro não aparece na história do Superman? Depois você vai descobrir na frente que são duas editoras, cada uma de um jeito, né? Então, Distintas. E a gente distinto. sempre fica sonhando, né, com essa junção aí realmente. E aí até aquela coisa que a gente estava comentando no off, é interessante da gente falar que isso rolou, essa edição ela é por conta da comemoração dos 50 anos dessa outra edição aqui,
que é absurdamente grande, cara. Isso aqui é muito grande. Linda, cara, linda, Comparando linda. até com a própria, né, com a própria edição aqui, você vê que o formato é Aham. realmente bem maior. Eu Tem a achei mesma muito legal da vibe, né, Panini. cara, tipo, o fundo Tem, branco, né, cara. as Fundo cores, branco com os assim. 2 heróis, tipo, aqui a única diferença é que desse caso aqui eles estão encarando a gente, nesse aqui eles estão se encarando, né, essa aqui. Uhum. Eu não sei se tu reparou, pô, eu falei da contracapa aqui contigo, a gente estava comentando no off. Esse Sim. desenho, ele tá na exato, cara. Olha que lindo isso, mano, Não, essa tá muito releitura lindo, cara. do Jorge Essa Jimenez. arte, essa daqui, cara, Aham. Essa daqui é nossa, original do Gil Kane, né, e essa daí que saiu nesse crossover é com a arte do Jorge Jimenez, só que, tipo, Jorge Jimenez. homenageando, né, fazendo essa releitura dessa arte aqui. E aí, enfim, esse aqui foi o primeiro encontro, né, da Marvel e da DC nos quadrinhos, no caso, então, tipo, a gente teve esse acontecimento, e a gente tem esse crossover aqui que vem marcando justamente esse reencontro, né, das duas editoras que estavam há anos Uhum, afastadas. Eu acho que elas estavam desde 2003 ali, mais ou menos, cara, porque justamente a última coisa antes disso foi Liga da Justiça e Vingadores. Depois de lá, a gente não teve mais nenhum reencontro das editoras até essa iniciativa que você mencionou ali no começo com os ônibus, né? Ônibus esses, que estavam trazendo de volta é, essas histórias antigas. exatamente. Pode crer, cara. Então, assim, Cara, é bom a gente tá tendo isso aqui de novo, né, em bancas aí pra sim, gente poder consumir. tem até o anúncio aqui, né, dessa Olha só no edição, final, né? Pode crer, pode e a crer. gente sabe que a Panini vai lançar também Homem-Aranha e Superman, né, eles anunciam aqui, Isso, né. perfeito. Que vai vir em breve aí já. Acho que já deve estar Uhum. chegando. Acho que aqui ela diz que é em junho, só que a gente sempre sabe que é um mês depois, acaba chegando na banca ali É, com um pequeno atraso, né? Então deve com estar o chegando tempo. agora em julho aí, provavelmente no final aí do mês aí de julho, a gente já deve estar tendo, desse mês agora, no caso, a gente deve estar tendo aí essas edições já aparecendo. Cara, eu tô vendo aqui, vai Ah, ser escrita pelo Brad Meltzer? É isso Essa mesmo. Ó, eu tinha mencionado aqui sobre o Damora, pelo menos aqui no nome, nos nomes da capa não aparece o nome dele, cara. Aparece Brad Meltzer, Pepe Larraz. Pepe Larraz, para quem não sabe, ele tá desenhando atualmente a fase do Homem-Aranha lá na Marvel. Então acho que faz até muito sentido da gente estar com o nome dele aqui, né? Já que ele vai estar tá à frente do herói, né? Que vai estar na capa uhum, aqui. Esse Wilson, eu confesso que eu não sei quem é, cara. Não, não sei quem é, mas deve ser o colorista da edição, né? Aqui no caso aqui dessa Superman Homem-Aranha é o Tomeu Morey, que é o nome do cara, é o colorista. Então eu uhum. não sei qual é esse Wilson aqui, não. E aqui eu tô vendo que vai ter coisas do Dan Slott, vai ter coisas do Geoff Jones. Mano, eu tô muito ansioso para ver o que Geoff Jones vai fazer aqui, tá? Só para avisar. A gente vai ter o Cara, Ed eu não Simonson. consigo nem imaginar o John escrevendo pra Marvel, cara. Já começa por aí, né? Depois de tanto Então, e, tempo, e né? detalhe que realmente esse daqui é da Marvel. Essa edição Homem-Aranha Superman é da Uhum. Marvel. Da Tem Marvel, razão. exatamente. Uhum. Vai ter Todd Nock fazendo desenhos, vai ter Brian Michael Bendis com a Sarah Pichelli, gosto muito disso. Noto, Phil Noto é um dos artistas que eu curto demais também. Ele fez uma fase no Star Wars, que eu tenho os encadernados aqui, que é muito maneira. É a fase que encerra ali a primeira nova leva de quadrinhos da Marvel, né? Quando a Disney assumiu a coisa toda e a Marvel começou a produzir. E é isso, sabe? Eu tô, tipo, tô bem ansioso para ver essa continuação. Mas falando sobre esse encontro aqui, eu confesso que eu me diverti muito com as histórias, cara. A principal é muito boa, é muito engraçadinha, ela tem umas piadinhas, assim, bem divertidas. Tem aquele momento clássico do, de superação, né? Do Sim, herói. Pô, e ela faz muita referência àquela história classicona da era Stan Lee e Steve Ditko, que sai, se eu não me engano, em Homem-Aranha 33, cara. É lá dos anos 60 ainda, com o Peter levantando lá aquela muralha de pedra. Aquilo lá é uma sim, história clássica, assim, cara, sim. do Homem-Aranha, sabe? Eu gostei porque eles pegaram acho que os dois principais vilões, assim. Tipo, não sei se o Octopus hoje é um principal vilão, mas a gente sabe que bem das antigas ele é um dos caras ali que tá sempre, né, atrapalhando a vida do Peter. E no lado do Superman, eles colocaram o Brainiac. Então eu achei engraçado porque são dois caras tecnológicos, querendo ou não, né? Sim. Um ajudando o outro para poder tentar atrapalhar a vida ali dos vilões e também fazer a questão de dominar o mundo. Eu achei uma história, inclusive, ela é bem, assim, bem simplinha.
Muito. clássica de super-herói, clichê pra caraca, sabe. Ô, Lucas, mas, cara, você olha isso aqui, você não acha que facilmente poderia ser um universo, cara? Os dois Ah, trabalhando então, juntos? pois é, né, Um do cara. Clarim Eu e outro fico pensando do isso, um do Planeta? Clarim, tipo, são, sei lá, são os 2 jornais concorrentes, sabe, vamos dizer. Eu gostei Cara, não disso, tem cara. Eu concorrência queria no Planeta Diário? Olha lá. Pois é, então, eu ia falar sobre isso. Essa história, ela me dá essa vontade de querer ler mais coisa dos 2 juntos. E, na verdade, não só os 2, como, tipo, os outros heróis também, sabe. E é Uhum, até legal a gente falar sobre essa questão dos outros heróis, por quê? Porque esse daí não é o primeiro crossover recente da Marvel, né, com a uhum. DC. Antes disso a gente teve, eu até peguei aqui também pra gente poder Legal. mostrar, o Batman Deadpool e o Deadpool Batman, né. Então, tipo, aqui foi realmente onde recomeçaram os reencontros Marvel DC. Essas 2 edições saíram no ano passado por aqui, né, tipo, com um pequeno atraso, acho que foi papo de, sei lá, no máximo 6 meses entre ter Sim. saído lá fora e sair aqui no Brasil. Eh, Cara, das 2, inclusive, eu vou deixar meu coração aqui falar mais alto, mas eu acho que a versão da DC ficou mais legal do que a versão da Marvel. E olha que eu gosto do Zeb Wells, tá, eu sou uma Uhum. das pessoas que defende a fase do Zeb Wells no Homem-Aranha. Eu sei que eu vou ser muito chincado aqui pela galera que, pois é, toda vez que eu falo isso o pessoal fica: "Como assim, cara?" Mas eu tenho um carinho pela fase do Zeb Wells no Homem-Aranha. Mas, cara, o lado da DC foi Morrison, né. Grant Pô, Morrison é foi Grant Grant Morrison. Morrison. Cara, tem a história aí do Asa Noturna com a X-23. Cara, essa Nossa, história eu é amo essa muito boa. história. Essa história é muito boa, mano. Pra mim é uma Ela das. pronto, Putz, ela é cara, outra que dá vontade caraca. de ver mais coisa dos heróis juntos, sabe. Ela é muito boa essa história, cara. Eu fiquei com vontade de ler a Eh X-23 do Tom Taylor, cara, vendo isso aí, cara. sim, pois é, né. E se eu não me engano tá saindo agora inclusive, não tá? Ou Tá, já na verdade saiu? saiu já, mas Já acho saiu, não que foi? não tá Eles estão não tá saindo ainda não completo. completo, né. Tá É, tipo tá aos tá pouquinhos, dentro né, das tá lançando mensais agora. ali completo, mas não tá saindo. Perfeito, mas tipo encadernado de novo, né, no caso. É. Exato, né. Então, cara, mesma coisa, tipo, seguindo o mesmo molde dessa mais recente que a gente mostrou do Superman com Homem-Aranha, são vários autores fazendo em cada edição tem uma história principal e vários outros mini contos, né. Uhum, Pô, mas assim, as 2 são muito boas. Até agora, como a gente só tem a do ADC, né, eu tô esperando uhum, pela da Marvel, mas assim, essa daqui já realmente pegou muito meu coração, cara. Aqui tem uma história muito boa, falando, né, das histórias em si, que eu gostei muito, que é aquela do Jonathan Kent com o Ben Parker, em que é nossa, muito bom. o em que é o Peter narrando de um lado e os 2 conversando, né, Sim. tipo assim: "Ah, por que que você faz o que que você faz?" E é meio que cada um explicando: "Pô, porque eu fui criado por tal pessoa que me ensinou tal Uhum. coisa desse jeito". E quando a gente vai ver é tipo exato, é essa aí, a ponte. E quando a gente vai ver, no caso, tá justamente os 2 que eles estão falando, que é o Jonathan Kent, né, e o Ben Parker, pegando e salvando a vida ali das crianças, sabe. Então, tipo, você vê que realmente os 2 já têm ali muito dessa criação com os pais. E são pais que, na verdade, são pais que não são pais, né, porque um é o tio e o outro, na verdade, é o pai que adotou ele, Foi né, mas adotou. Cara, mas até pois arrepia é, ver a cara. história, meu, pelo amor de Essa Deus, é. eu acho que, É, tipo, de todo o encadernado, ela é minha favorita, assim, tipo, de todo o cara, coisa, eu a acho minha ela é minha também. favorita. E Porque ela ela vai tem muito 2 no páginas só, né, tipo só. 4 na É, verdade, né. pois é, ela é muito pequenininha, cara, muito curtinha. Mas eu achei que o Jeff Lemire conseguiu capturar bem, assim, a essência dos heróis aqui nessa história, sabe. O Jeff Eu Lemire, gostei cara, eu muito. acho que ele escreve bem, cara, às vezes umas histórias curtas assim, né, cara. Pois é, Nossa, né, cara. mano. Pois Eu é, gosto, cara. cara, dele. Ele e muita uma baita sacada, né, porque, pô, você vai pegar o que da onde surgiu esses heróis? Pô, dos pais, assim, né, de quem criou eles ali, né, surgiu Uhum, porque, pô, dos ensinamentos do Jonathan Kent, né, e uhum. cria, né, o Superman tem esses ideais dele por conta dos pais dele, né, que ele foi criado. Sim, sim. Cara, e o Peter é a mesma coisa, né, a famosa frase lá: "Com grandes poderes vem grandes responsabilidades", é do tio. Então, Não, cara, e achei eu acho genial. genial o final, né, porque é justamente os 2 voando depois dessa conversa entre eles, e aí um deles fala, o Aranha, né: "Como eu disse, nós somos de mundos diferentes". E aí o Superman responde: "Não tão diferentes assim", Sim, sabe. sim. Eu adorei esse, eu acho que, tipo assim, dos mini contos, ela é realmente minha favorita, sabe. Uhum.
A outra que eu curti muito, que eu achei que Ô eu não estava Lucas, antes esperando de você muita só ir pra coisa. última aí, cara, eu só preciso falar da arte do Rafa Sandoval, cara. Que Ah, assim, mano, Rafa a gente Sandoval é mora a no meu gente é coração, esse cadelinha do cara. Ele Rafa, é eu muito sei bom, disso, cara. Que pois é, isso, cara. mano. A gente não tem como falar mal desse cara. Mano, olha essa página, velho. Essa página ela merecia ter os balões retirados e o fim ali e deixar só a arte como um quadro, assim, em alguma parte da casa, sabe. Cara, eu Genial, teria cara. facilmente um quadro desse em casa, mano. Tranquilo, pô, Olha tranquilo, isso, sem cara. sombra de dúvidas eu também teria um quadro desses, assim. E aí, tipo, comentando até um pouco das outras, né, também, a do Tom King ali, que é com a Lois Lane e a Mary Jane, eu gostei demais. Eu Você achei gostou, então, cara? o que me pegou, eu achei engraçado, eu olhei e falei: "Pô, ela não vai ser nada demais", sabe. Mas eu achei legal, porque, tipo assim, você vê que, ela é muito por trás de todo homem tem sempre uma grande mulher, tá ligado? Eu achei essa história muito isso. Boa, bem Tipo, legal, você vê que cara. Uhum, as 2 ali, elas têm cada uma, tipo, a importância pra cada um dos, né. E eu achei uhum. legal, porque tem um Gambit do nada. Cara, do nada, De exatamente. repente, O cara tem um aparece Gambit, um mano. Gambit, cara. Exato, porque eles estão encarando o Sentinela, né, que do nada apareceu lá pra atacar ali a cidade ali. Cara, agora eu tô até tentando lembrar, eu acho que não chega a falar, né, onde é aqui. Se é tipo Metrópolis ou se acho que aqui é tipo, eu chutaria que isso aqui é indo pra São Francisco. É até engraçado, não sei se tu reparou, eles têm homenagens no meio da coisa. Tipo, nessa página do Gambit tem esse lance de rodovia Cebulski, e Cebulski é o editor-chefe da Marvel, né, no caso. Uhum, Então, tipo, eles foram botando meio pequenas homenagenzinhas espalhado pelas edições, sabe. uhum. Mas enfim, outra coisa, tipo, cara, Jim Lee desenhando, né, então, poxa, que bom. A gente Você sabe aí que curte Jim Lee arte do Jim tá. Lee, cara? Hoje, sim, vem da arte dele? Você não gosta, cara? Cara, então, eu não tenho nada, tipo, especialmente essas páginas de splash, porra, essa aqui com Gambit tá absurda, mano. Ah, muito Essa tá louca, muito né? essa tá muito fantástica, sabe. E essa aqui com que é com o título, né, que tá aqui dos Uhum. melhores do mundo, no caso, eu também achei muito maneira. Os outros quadros, é assim, é bem Jim Lee. Se a gente for até falar, assim, sobre a questão da arte dele, por exemplo, tá saindo aí aquele Batman Silêncio e é. Vamos deixar pro Cara, próximo aí vídeo, né? Beleza. pois é, né, deixa isso aí se você quiser a gente nem precisa gravar sobre também. Aí, enfim, a gente tem ali páginas, páginas eu fiquei meio perdido, que é do Superboy primordial com o Homem-Aranha no uniforme. Eu sei que é o Christopher Priest, tá, mas eu fiquei muito perdido com essa história, eu achei ela bem confusa. Bem confusa também, Eh achei, cara. Uhum. Tanto é que quando ela acabou, eu só fui me ligar mudando de página, eu falei: "Oxe, acabou?". E aí depois que eu fui ver que tinha um Fini aqui na parte inferior. Mas Uhum. assim, a arte do Daniel Sampere tá bem maneira pra essa história. O que me deixa até encucado, tipo, como é que ele conseguiu interpretar esse roteiro, eu não faço ideia. Cara, é Depois a que na gente tem. verdade, essa daqui do Superboy Prime, ela tá Aham. ligada quando ele quebra a parede da realidade lá, a ancoragem da Isso, realidade, isso, eu tô ligado nisso aí. na crise Nisso aí eu tô infinita, ligado. né? Então, tipo, meio Mas que ainda ele assim entra eu na fiquei tipo, história, né? pra um conto ela é muito estranha. Mas, cara, eu acho que faltou, assim, também. Sei lá, eu achei meio fraco, assim. Os dois poderiam, É. Eu né? confesso que eu também fiquei meio perdido com isso. Depois a gente tem aquela lá do Superboy com o Aranha 2099, eu também achei ela bem meio qualquer coisa, pra Também falar a real, achei. não foi muito que me pegou. Dá vontade de ver uma possível continuação, ainda mais porque aparece o Batman do futuro nela, né, tipo, no Uhum. final os 3 heróis aqui que estão É. juntos aqui pra exato. Isso Então chama eu atenção fiquei com mesmo, uma cara. eu fiquei com uma vontade, assim, tipo: "Poxa, Uhum. eu quero saber pra onde é que eles vão". A do Jimmy Olsen eu achei engraçada, eu não vou negar. Tipo, o Jimmy Olsen é um personagem muito divertido, cara, eu gosto Muito bom, demais do né, Jimmy cara? Olsen. Muito, muito bom. E assim, eu achei engraçado porque, tipo, ele morre. É bizarro, mano. Mataram o Jimmy Olsen, cara, e ainda É botam um lógico, você cara coloca ele pra com fazer isso. carnificina aqui, mano. Essa E é ideia, cara. tudo isso pra ter uma página de destaque no jornal, tá ligado. Então, tipo, eu achei meio estranho a história.
por causa Uhum, disso. Eu achei engraçado nesse ponto, tipo, caraca, mataram o Jimmy Olsen a troco de pão. E o Matt Fraction escrevendo isso, tá? Detalhe, que o Matt Fraction é o que tá fazendo agora a fase atual do Batman, que tá saindo nas mensais aí, tá? Depois uhum, tem aquela da ponte, que a gente já comentou aqui, que na minha sincera opinião é o melhor conto daqui, sim, sem sombra de dúvidas. E por fim, a gente vai ter a história do Greg Rucka, Parcialidade, que também achei bem qualquer coisa, mas tem essa página sim, legal com os heróis aqui, tipo, num crossover. Eu sim. achei essa página bem maneira. E a gente tem aquela. Cara, essa história final, que é do Justiceiro com a Poderosa, Massa. eu achei muito engraçada, cara. Mas Muito, assim, eu muito achei bom. muito engraçada porque, tipo, eu não esperava ela terminar do jeito que ela termina, sabe? Aham. Tipo, do nada vira uma possível pegação entre os dois personagens. E ela levando ele no final aqui, cara, é muito Tipo, bom. levando ele exato, sabe? Aham. Cara, e é isso. Tipo, esse foi o encadernado, né? E, enfim, como eu falei ali, a história principal é realmente muito boa. Muito boa. Foi bom que deram uma boa quantidade de páginas para Uhum. o Mark Waid conseguir desenvolver, né, o roteiro. Eu gostei muito dessa história principal, mas realmente, assim, de destaque para mim é aquela história da ponte ali. Ela com certeza se sobressalta aqui nesse encadernado. Sim. Tá ansioso pela continuação? Continuação, entre aspas, né? Tipo, Homem-Aranha barra Superman, o outro lado do crossover. Acha que vai ter alguma coisa ali mais interessante aqui dentro desse próximo que vai sair? Cara, só Comparado a esse? eu tô ansioso só por conta de um nome aí, né, que você leu aí. Brian Geoff Michael Bendis. Jones. Não, Tá bem, desculpa, eu fui pro meu lado. você é o Bendis, né, Mas eu o Jones. eu lembrei que o Jones tem mais impacto pra você, em especial por conta do Lanterna. É. É aquela coisa, eu sou muito fã do Bendis, cara, muito fã. Acho que Uhum. foi o Bendis que me trouxe pra quadrinhos, mano. Eu lembro que a primeira mensalzinha que eu acompanhei, tipo, em banca, foi a dos X-Men dele lá no Nova Marvel, sabe? Então, tipo, ele tem um espaço realmente muito reservado no meu coração. Mas o Geoff Jones também tem um espaço gigante pra mim, tá? Só pra falar. Não, que isso. Cara, e falando em Bendis aqui, um parênteses, você tá pegando a fase que tá saindo agora do Demolidor? Não, cara, eu não A fase peguei não, né, essa. tá sendo republicada a fase dele do Bendis, né. Ah, perdão, tu tá falando. Ah, desculpa, tu tá falando da Republicação. Pensei que tu É, tava falando da fase é, atual. A fase atual eu não. não peguei. A fase do Bendis, eu tenho os três primeiros encadernados daquele Marvel Deluxe. Mas eu tô Ah, pode crer. considerando muito trocar, cara. Porque eu quero, tipo, eu nunca achei os outros três seguintes. E eu queria ter tudo bem bonitinho. E estão dizendo que, inclusive, esses encadernados aí mais novos têm mais coisa do que no Marvel Deluxe. Eu Então, vi tipo, isso tô mais também, cara. vontade ainda por causa disso, sabe? Ah, e um capinha cartão é da hora, né, cara? Nossa, eu sou Cara, apaixonado por cartão, cara. não tem como, exato, cara, não É, tem como. E tipo assim, o dinheiro que eu iria investir procurando as três outras que me faltam, eu consigo tranquilamente reinvestir para trocar por essas novas edições aí, sim. sabe? E aí, assim, eu vou pegar aqui só para abrir um espaço para a gente falar um pouco também sobre os outros, né? Eu tenho alguns outros crossovers aqui aproveitando para Nossa, falar, mostra né? aí, cara. Vamos lá, eu vou puxar dos mais antigos para o que veio de mais recente, né? Do que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui aquele conflito do século que a gente finalmente vê todo mundo se encarando, que foi Uhum. DC versus Marvel Comics. Isso aqui eu vou deixar até um abraço para um querido amigo meu, o Henrique, foi ele que me deu isso aqui. Ele me presenteou, na verdade, eu acho que eu falei para tu, né? Ele me presenteou com uma caixa com os quadrinhos dos Star Wars, uma puta de uma coleção gigante da caixa Não, dos quadrinhos aquilo não é em só um capa amigo dura. não, cara, porque ele é um irmão, tá doido, E no cara. meio daquilo tudo tava isso aqui junto, tá ligado? Tipo, as quatro Nossa. edições do crossover. Então aqui é a primeira, aqui a gente tem a segunda, a gente tem aqui a terceira e a quarta, e aqui, tipo, aqui realmente é a primeira porradaria entre heróis da super, né, que eu ia falar, super-heróis, perdão, da Marvel e da DC. Então aqui a gente tem exatamente a primeira porradaria, começa aqui. E depois disso eu também tenho, que vai estar saindo agora de novo, Liga da Justiça e Vingadores. Kurt Busiek e George Pérez, eu não imaginava. Eu acho que eu mandei isso pra tu, tipo, como mensagem no WhatsApp, eu não imaginava que a gente fosse ter isso de novo saindo por aqui, cara. Ô, Lucas, eu vi, cara, olha isso, cara. Eu não sei se a gente tá sonhando e tá acontecendo as coisas,
mas a Panini vai lançar isso nesse formato aqui, cara. Mentira, mano. Eu vi isso, cara, R$ 24,90 cada edição. Caramba, cara. Então vai ser, tipo, de graça praticamente, pra Ah, vai gente ser poder tipo, pegar de essas novo, daí né. são quantas edições? São Então, três aqui ou são 4. 4. 4? Eu acho que Aqui vai são as ser tipo 4, isso. exato. Olha que massa, cara. Cara, Então, eu eu sério, vai eu ser estava pensando maravilhoso, mano. honestamente em pegar de novo. Então, pega, cara. Eu estava com vontade de pegar de novo, cara, eu não vou negar não, porque eu sei que eu tenho essas edições originais, né, mas tipo, não, eu fiquei com vontade, assim. E um outro crossover que eu peguei, e esse foi muito assim, tipo porque eu confesso, eu nunca fui realmente muito atrás de jogar esses jogos, mas tanto a DC quanto a Marvel fizeram crossovers com Fortnite. Então a gente tem do lado da Marvel Guerra do Ponto Zero. O Ponto Zero é tipo como se fosse o ponto de nascimento lá do Fortnite, tá? E aqui a gente tem Batman e Fortnite Ponto Zero. Então, um é a Guerra do Ponto Zero, o outro é só Ponto Zero, tá? Eu lembro de ter lido as duas na época que saiu. A da Marvel são 5 edições, então é uma minissérie em 5 edições. E a da DC são 6, mas ela tem um especial ao final. Então elas têm as 6 edições e tem esse Batman Fortnite Fundação aqui, que inclusive tem o Batman que ri na capa. É o É, Batman que ri, cara, acredite. não, os caras colocam esse Exato. Batman em tudo, só pra vender, né, cara? É, para vender, exato. E Pô, cara, isso detalhe, é, isso é bom, essas cara? edições sim, cara, eu acho que eu curtiria mais se eu soubesse mais sobre a lore de Fortnite, sabe. Então, tipo assim, eu entendo a ideia, porque era isso que eu ia comentar. Todas as edições vieram sempre com um código que dava alguma roupa ou alguma arma. Então, Sim. tipo assim, eu entendi qual foi a ideia deles para vender ainda mais os gibis, sabe. E, tipo, esses códigos, inclusive, eu cheguei a resgatar. Eu criei uma conta na época para jogar Fortnite. Para tentar jogar Fortnite, porque eu falei: "Poxa, se a Marvel e a DC estão fazendo crossover com o negócio, então é sinal de que tem alguma coisa maneira aqui por trás". Mas, assim, eu lembro de ter lido na época o lado da Marvel é pelo Christopher Gage, acho que é Christopher ou Christos Gage, Christos Gage é o cara. É bem qualquer coisa, tá? Você pode, assim, ficar tranquilo e não se preocupar. O lado da DC eu não me recordo, mas é Christus Gage também, cara, mesma coisa, com supervisão nos 2 lados do Donald Mustard. Eu acho que esse Donald Mustard, ele é justamente um dos caras que é, tipo, cabeça do Fortnite, entendeu? Caramba, Então, ele tava bem à tipo frente, então, do título aí, que legal, cara. pois é, cara, pois é. Aí foi como eu falei, tipo, as 2 fizeram esses crossovers e foi uma coisa recente aí que a gente teve. Não foi entre uma e a outra, mas ainda assim vale a gente deixar assim como uma citação por aqui, sabe. E é isso, cara. Esses foram os crossovers aí. Tô animado pra ver o próximo aí do Homem-Aranha e Superman. E eu fico honestamente esperando que rolem mais. Bota, sei lá, outros Sim. personagens aí pra se encontrar. A gente já teve o Batman e Deadpool, que pra mim foi muito inesperado, então por que que a gente não pode ter outras coisas assim, com histórias longas também, sabe? Cara, fica uma Quem menção sabe a gente. honrosa, Eu é, ia até. Eu tava até pra falar, quem sabe a gente não vê um novo amálgama da vida aí surgindo, é, né? Pois é. exatamente. E Mas eu ia fica fazer aí uma a sua menção menção aqui também honrosa. do cara, saiu eu tenho essa edição, não tô com ela aqui agora, até procurar, Uhum. mas ela é do Lanterna Verde e Surfista Prateado, cara, que é o crossover, que saiu durante a É, série. eu lembro dessa. Essa saiu na época pela Abril, se eu não me engano, não é? Foi, pela Eu Bill, um lembro formato disso ali, grande. cara. Cara, essa Forma história aham. é muito Eu boa, nunca assim. li essa história, cara. Eu tenho muita vontade de ler essa história, É mano. dos dois juntos, assim, cara. Eles se encontram pra deter o Galactus, uma coisa assim, cara. Faz muito tempo que Uhum, eu vi, sabe? Mas assim, uhum. Luca, parece que cara, é tão. É muito bem escrita que você não sente uma estranheza que é do mesmo universo, sabe, cara? Sim, Putz, cara, aí sim. você fica, nossa, devia ter mais. E aí, no final, ele deixa meio em aberto, como se fosse acontecer uma coisa a mais, sabe? Cara, é Sim, cara. muito da hora, Pronto, mano. isso acontece até em algumas das histórias aqui, justamente Uhum. isso, né? A gente viu ali, por exemplo, eu falei do Amálgama, a gente viu ali no final de uma das histórias do Deadpool Batman. Eu não lembro se é a Deadpool Batman ou Batman Deadpool, mas em uma das histórias tem aquela história que é do lobo com o Logan, né? Que é o Sim. logo. Então Uhum. eles já meio que fizeram ali um tease de que, tipo, ó, provavelmente vai ter alguma mistura aí. Para o pessoal que não sabe, o Amálgama foi realmente quando a Marvel e a DC, em vez de criarem, tipo, todos os heróis se batendo
caindo na porrada, basicamente foi tipo, a gente pegar e fazer, sei lá, o Capitão América com o Superman e botar os É. 2 num personagem só. E aí então, tipo, sei lá, Homem-Aranha com o Batman, bota os 2 juntos num personagem só. Tipo, juntam os 2 superpoderes em um único personagem. E aí a gente teve, como eu falei, o amálgama, né, que foi com essa ideia aí. O logo eu achei muito legal, cara, porque é o Wolverine misturado com o lobo, né, junta tudo numa coisa só. Então, É, e lembra é mesmo, isso, né, o é lobo com o esperar. Wolverine, né. Cara, faz muito sentido, velho. Faz muito sentido, pô, fazer isso, pode crer. E aí a gente fica aí esperando para que venham mais coisas. É aquilo, vida longa sempre aos quadrinhos e que a gente possa ter mais crossover, sim. Eu, pelo menos enquanto fã, tô sempre ansioso por novas histórias nesse nível aí. Ah, cara, legal, é isso, meu. Acho que, bom, tipo, vou te falar tudo aí. A gente tá, eu tô muito ansioso aí para os novos crossovers. Eu acho que, hum, olha, só da Panini tá lançando já esse aí da Liga da Justiça e Vingadores, né? É, e não tá Uhum. lançando em formato ônibus, igual saiu lá nos Estados Unidos. Cara, sério, assim, muito. Vitória do povo brasileiro. Ah, vitória, né, cara? Eu acho que a Panini tá começando a ter uma noção maior, cara. Pô, imagina, vai lançar em ônibus um negócio que todo mundo vai querer ver, Vingadores e Liga da Justiça, as duas maiores equipes. Uhum, Cara, isso uhum. num preço mais acessível, cara. E assim, cara, isso vai vender pra caramba, então com certeza acho que a gente vai Não estar tenho aqui dúvidas, pra velho. falar, cara. Vamos voltar aqui pra Com falar também. certeza, com Todo mundo vai poder certeza, com ler agora, certeza. né? Então fica aí a dica. Exato, exato. Aí a gente vem comentar aqui também em breve, pode crer. É isso aí, cara. Fechou mais um É isso, episódio? cara. Acho que é isso, mano. Tamo, Fechou. tamo por Então aqui, é isso então. aí, cara. Fechou. Tamo por aqui e até a próxima, galera. Até. Valeu. Valeu.